O seu 8-bit do tá com drift? Eu preciso dar um recadinho sobre esse modelinho aqui. Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis! Pessoal, eu tenho que passar um recado pra vocês sobre o 8-bit do Ultimate Wired Controller. Esse modelo da 8-bit do que eu fiz um review aqui no canal e que eu recomendei há um tempo atrás pra vocês. Quem quiser pode conferir aqui no card. De fato é um excelente controle com um design mais retrô e que mantém as características de um controle de Xbox. Mas eu me sinto na obrigação de dar esse recado pra vocês. Por acaso você que tenha comprado esse controle experimentou alguma espécie de drift nele? Um drift meio estranho? Mas no caso é um drift que apareceu e sumiu do nada, ou do nada voltou, do nada sumiu e tu ficou sem entender? Eu não tô falando do drift de desgaste do cara que joga FIFA, não, ou do cara que deixa cair o controle no chão. Eu tô falando daquele que apareceu do nada, sumiu e você ficou sem entender bulhufas. Pois é. Esse controle tem um bug que gera um drift aleatório e eu só fui descobrir isso agora. Mas para vocês entenderem foi o seguinte, o meu amigo Maggiorini, que foi o que me ajudou a receber o braço articulado da Elgato, ele tem o 8-bit do e ele gosta muito dele por causa do design. Ele falou que estava comprando outro controle, no caso ele estava comprando o GameSurge 7, que também tem review aqui no canal, porque o 8-bit do dele tava dando drift. Então eu pensei, putz, que merda, né? Esse drift nunca vai acabar, o 8-bit do é um controle tão bacana. Então eu questionei o meu amigo, obviamente, se ele não tinha deixado o controle cair e tal, né? Eu estava jogando muito FIFA. Mas não, ele tem cuidado com as paradas dele. Como ele ia me enviar o braço articulado da Elgato, né? Eu falei pra ele colocar no pacote o controle também, porque aí eu já consertava o drift pra ele, dava uma moral, já que ele tava me ajudando aí com a parada do braço, né? Beleza, o controle chegou e ele tava perfeito. Zero drift. Então eu fui questionar ele sobre isso, né? Como é que tava dando drift, em que jogo tava dando drift? Porque aqui não rolou absolutamente nada de drift. E eu usei o controle por 3 dias e não aconteceu problema nenhum. Então ele me explicou que o drift era mais ou menos assim. Ele colocava para uma posição e quando ele soltava o stick, o personagem ficava voltado para a posição oposta que ele tava. Ou seja, ele não ficava centralizado como se não tivesse aí um dead zone para evitar isso. Todo controle tem um dead zone, né? Uma área que ele não faz nenhum movimento. Então era daí que vinha o tal do drift dele. E comigo, nada disso aconteceu. Aí eu voltei a testar, né? De boas, zero drift, por mais 2 dias jogando com ele. Doideira, né? Eu cheguei a pensar que o problema poderia ter sido sanado no transporte. Sei lá, correu, né? Bate daqui, bate dali e o negócio voltou pro lugar. Então, como eu tava jogando com ele esses dias no PC, eu comecei a usar ele no videogame. Eu pensei, será que é algum bug no software do console? Eu pluguei no console, resetei todo o controle de fábrica e nada do problema acontecer. Então eu falei, Maggiorini, eu não sei o que é. Eu tava jogando de noite, desliguei o console e fui dormir. E no dia seguinte eu fui pegar o controle pra jogar e batata, o problema apareceu, exatamente como o meu amigo tinha falado. E aí eu abri o software do 8-bit do e consegui visualizar o problema. O controle parecia não estar registrando o movimento do stick corretamente, então parecia ser um drift. Quando você movia o stick, ele registrava com saltos e quando você parava, ele ficava sempre na posição oposta que você estava colocando. Desse jeitinho que tá aí no vídeo. E isso acontecia tanto nos sticks quanto nos gatilhos. Olhando assim, não parecia um drift comum de desgaste, tipo da galera que joga FIFA. Então eu despluguei o controle do console, liguei no PC e fui naqueles sites pra testar joystick. E cadê o problema? Sumiu. Então eu falei, what the fuck, joystick? Eu voltei o controle pro console e o problema não tava lá. Aí eu falei, é o videogame. Desinstalei o software da 8-bit do, reinstalei e nada do problema acontecer. Era um bug porque o problema não voltava e o controle estava perfeito. Já tinha percepção nítida que não era uma coisa física que estava rolando no controle. Então eu deixei o controle plugado, desliguei o videogame e fui fazer outra coisa. Quando eu voltei e liguei o console de novo, o bug apareceu. O problema acontecia quando eu deixava o controle plugado e desligava o videogame. Se eu desplugasse o controle do console e voltasse a replugar, o problema simplesmente sumia. Então o meu amigo falou assim, testa com o seu pra ver se vai dar a mesma coisa. De fato eu nunca deixei o meu 8-bit do plugado no videogame, eu sempre plugava com o console já ligado. Então eu repliquei o teste e realmente o controle não respondeu corretamente. Só que no caso do meu controle, o bug era diferente. Quando eu mexi o stick esquerdo, ele interferia no dead zone do outro stick. Se eu desplugasse o controle e replugasse, o problema sumia.
Então eu fui tentar replicar o problema no PC, mas no PC não acontecia de jeito nenhum. O joystick lá funciona sempre corretamente. E aí eu fui testar no Xbox One e nada do problema acontecer. Tudo funcionava perfeitamente mesmo desligando o console com o controle plugado. Então eu pensei, é o Xbox Series. E aí a ficha caiu. O Xbox Series tem uma função de manter o dispositivo de armazenamento energizado, mesmo que o console esteja desligado. Basicamente o que ele faz é manter a porta USB energizada sempre. E era isso que estava causando o bug com o controle. Quando a gente desligava o videogame, a porta USB se mantinha energizada, mantendo o controle ligado. Tecnicamente o controle não desligava, mas os dados dele sim. Era meio que tipo assim, eu tô vendo o videogame, cadê o videogame? Eu tô ligado, mas cadê o console? Ao desligar a função de manter o dispositivo externo ligado, mesmo depois que o videogame era desligado, acabou com o bug. Então era isso que acontecia no Xbox Series, mas não acontecia no PC ou no Xbox One. Até o momento, não existe atualização de firmware para corrigir isso no controle. Se a 8-bit do fez alguma atualização para corrigir o hardware, as versões antigas vão continuar com esse bug, até uma possível atualização de firmware que corrija isso. A solução atual é ligar o controle no videogame depois que ele já estiver ligado. Eu já mandei um e-mail para a 8-bit do sobre isso, mas até agora eu não obtive resposta. Fica a dica aí então, caso você esteja com esse bug no seu controle usando ele no Xbox Series. Agora, se o seu controle está dando drift de todo jeito, mesmo você plugando ou replugando o controle, aí essa solução não vale para você. Mas diz aí, o seu 8-bit do Ultimate Wired Controller deu esse problema e você ficou boiando? Se você tinha esse problema, essa solução de ligar o controle no videogame só depois que o videogame tivesse ligado, sanou o problema para você? Deixa aqui nos comentários, isso é importante para a galera que tá com esse problema poder saber o que está acontecendo. Então é isso, Rani aqui, até o próximo vídeo, fui!